Pronto. Ver se vai dar certo. Isso. Bom, bem-vindos aí então. Primeiramente aí eu quero parabenizar todos vocês, né, por estarem nessa empreitada, nesse desafio aí de poder iniciar, né, esse curso aí de forma remota, né? Não é. Estava dizendo para outra turma, né, do terceiro ano, que não é fácil, né, a gente fazer um curso de forma remota, né? E ainda mais disciplinas, né, um pouco mais complexas, né? Não digo que são difíceis e nem impossíveis, mas na verdade é um grande desafio, né, da gente fazer esse estudo aí da matemática de forma remota, de forma à distância, né? Então, assim, eu trabalho em cursos à distância, né, como professor, como tutor, já fui aluno, como coordenador, né? Então eu sei quanto que precisa se dedicar, o quanto que precisa focar, né? E existem pesquisas, né, e estudos que dizem, né, que na verdade nós, seres humanos, conseguimos ficar assim atento, né, a um vídeo, por exemplo, né, no máximo 10 minutos, né? E é o que acontece, né, com o pessoal que grava vídeo para o YouTube, por exemplo, né? Eles sempre estão gravando vídeo aí no máximo 10 minutos, porque sabe que depois dispersa, né? E o pessoal sempre utiliza assim de vários artifícios, né, para poder segurar o público, né? Ah, no final a gente vai, né, dar uma surpresa, vamos comentar um X a mais ou Y a mais, né? Enfim, então é um incentivo aí para vocês, né, estarem estudando. Também é fato que no ensino remoto, nessas aulas à distância, o conteúdo ele rende um pouco mais, né? Porque a gente não tem aquela interrupção da sala de aula, às vezes o professor não precisa ficar escrevendo no quadro, ficar fazendo desenhos, né? E acaba assim, não perdendo tempo, né? Mas acaba gastando um tempo em relação a isso, né? Então aqui acaba fluindo mais, né? Fluindo melhor, né? Não tem às vezes essa toda interação, né? Que existe, né? Dentro de uma sala de aula. A gente espera que a gente se encontre aí fisicamente aí, né? Nos próximos meses aí, que a gente tenha, né? Toda essa vibe aí, toda essa, essa harmonia, né? De estarem todos juntos, até porque também é importante, né? Para vocês, né? Participarem das aulas presenciais, né, para poder também ter a parte social, né, a parte de relacionamento e tudo mais, tá? Nós temos hoje, né, duas aulinhas, né, que vai das 8h40 até 10h40, né, e tem aquele intervalo das 9h30 às 9h50. Eu não sei, assim, vocês acham que é viável fazer um intervalo, assim, de 20 minutos? Se a gente pudesse dar uns 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar um café, de repente pegar uma bolachinha e já retornar, porque eu acho que a gente rende mais, né? E, e eu acho que agiliza, né? Assim, 20 minutos às vezes seria viável se a gente tivesse, né? Lá no intervalo, tivesse que ir numa cantina, tivesse que, né, fazer alguma coisa, mas estando em casa talvez seja mais rápido. O que vocês acham? Fazer aí um break, né, de uns 5 minutinhos aí, em determinado horário, não precisa ser 9h30, né? Precisamente, tá? Como eu disse, a gente vai aqui passar o conteúdo, às vezes o conteúdo rende, né? Às vezes acaba já, né, sendo um pouco mais rápido, assim, né? O tempo, tá? Então, eu ia propor para vocês esse esqueminha, né? Da gente fazer somente uns 5 minutos aí, para a gente dar uma respirada e depois já voltar para poder aproveitar, né? Poder ficar mais, mais dinâmica, tá? Eu acho uma ideia boa, professor. Beleza. Eu acho que 5 minutinhos aí já é de bom tamanho aí, a não sei que alguém ficar com dor de barriga mesmo, aí nem 20 minutos vai ser suficiente, né? Mas acho que 5 minutinhos aí pra gente tomar um café aí, pegar uma água aí, acho que
acho que agiliza, né? E vocês também depois vocês têm aula também aqui de PCP, depois tem de inglês, né? Tem mais 2 aulas hoje, também para não ficar tão cansativo, né? Como eu disse, né? Estudar remoto assim é mais difícil. A Emily tinha perguntado aqui quantas matérias vai precisar. Eu não entendi essa pergunta, Emily. Quantas matérias vai precisar? Se você quiser explicar melhor aí, eu, eu entendendo, eu te respondo sim, tá? Ah, tá. Do caderno. Ah, entendi. Ô, Emily, fica até difícil eu te falar, mas, assim, vamos colocar aí né, umas 3 matérias aí, acho que talvez seja suficiente, tá? Porque acaba dependendo, né, se a gente vai voltar presencialmente, se a gente vai ficar só no remoto, tá? Mas separa aí umas 3, né, que aí a gente, acho que dá sim, tá? Acho que dá sim. Bom, então, como eu disse para vocês na aula de ontem, né, a gente fazer revisar aí alguns conceitos básicos aí que eu trouxe aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar minha tela aqui, ó, compartilhar. Opa, peraí. Acho que para a gente começar, a gente pode revisar aí o conceito de função, né, de primeiro grau, que é um conceito que a gente vai utilizar muito, né? Deixa eu só voltar a tela aqui, ó. Beleza? Então, a gente pode começar aí falando sobre função do primeiro grau, né? Fazer essa revisão aí, né? Essa, essa recapitulada aí, né? De conteúdos aí que vocês falaram aqui ontem, né? Vários conteúdos aqui que eu anotei, né? Tal. E acho importante a gente começar então aqui com a função de primeiro grau, depois revisar alguns outros aqui, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó. A máquina de transformar números, né? Sofia gosta de brincar com números, tá? Dessa vez ela inventou uma máquina que transforma números, tá? Número de entrada e depois o número de saída. Suponha que a Sofia vai jogando ali os números dentro daquele funil, né? E depois no final vai saindo aí os números transformados, tá? Calma que nós vamos chegar lá. Por que disso, tá? Então, vamos pensar assim. Vamos responder a seguinte situação, tá? Em cada caso, descubra o número de saída ou de entrada que está faltando no quadro, tá? Então, entrou -3, saiu -3. Entrou -1, vai sair o quê? Entrou 1, saiu 5. Entrou X, está saindo 21. Entrou 12, está saindo 27, tá? Então, assim, a gente não acha uma lógica para poder descobrir, né? Por que está entrando um número X e está saindo um número Y, tá? Assim, vendo essa tabela de bate-pronto, tá? A gente vai, ao final dessa aula, né, a gente vai perceber que, né, através do modelamento, né, das funções de primeiro grau, aí sim é possível, né, nós identificarmos, né, que número que entra e que número que sai, tá? Então, assim, é somente como se diz aqui, uma pitada, né, de motivação, né, para a gente poder desenrolar essa aula, tá? A gente vai responder lá no final,
né, de forma, através da modelagem de função do primeiro grau, tá? Então, vamos pensar aqui, para a gente começar a descobrir, tá? Como é que a gente acha que essa máquina, né, ela transforma esses números que entram e que saem, né? Como que ela faz esse procedimento, tá? Então, a gente vai tentar resolver isso e dar outros exemplos, tá? Como eu disse para vocês, o interessante da matemática, né, como eu perguntei para vocês ontem, vocês foram respondendo, né? Uns gostam, outros têm mais facilidade, outros já não gostam, o outro quando mistura letra, né, com número já atrapalha tudo, né? Então, a gente tem, assim, N definições, né, sobre gostar ou não de matemática, tá? Mas independente disso, né, de gostar ou não, é fato que ela, né, está presente aí no nosso dia a dia. É fato que a gente vai ter que lidar com a matemática, né? Vocês fazendo um curso técnico em recursos humanos, apesar de, né, estarem focados, né, por exemplo, né, na gestão de pessoas, né, é, é óbvio que vocês também vão lidar com números, tá? Às vezes não tão complexos, né, mas precisarão, né, lidar com números, né? Se for, por exemplo, analisar relatórios, tomar decisões, né? Verificar desempenho de profissionais, né? Equalizar equipes, uma folha de pagamento, né? Enfim, a gente tem N situações, tá? Aí vamos começar a, a colocar as benditas letrinhas, né, nos nossos conceitos, né? Então vamos chamar lá o que entra de M, tá? E o que vai sair de N, tá? Poderia ser XY, ZY, WX, A e B, tá? Isso aí, assim, a letra que a gente usa, tá? Pouco importa, né? A gente, por convenção, né, nos estudos da matemática, a gente sempre adotou o X, o Y, né? Até porque os estudiosos aí do passado assim o fizeram, tá? Mas não necessariamente a gente precisa seguir essa regra, tá? Então a gente pode adotar a letra que a gente quer, se o problema fosse, né, a letra, né? Tá? Então vamos lá. Então vamos pensar o seguinte agora, para a gente fazer uma modelagem de uma função de primeiro grau, né? Você vai trabalhar com uma conta de energia elétrica, tá? Então a gente vai entender, né, assim, de forma básica, né, como que funciona a captação, né, a coleta de dados para gerar, né, um valor de uma força de energia elétrica, até porque a energia elétrica ela está, né, bem carinha ultimamente, né? Então faz todo sentido a gente entender para a gente poder, né, ver o que é possível economizar, né, se assim for de fato, tá? Então, devido ao aumento da energia elétrica, Maria Eduarda resolveu registrar as suas despesas com a conta de energia. Veja o registro dela nos 4 primeiros meses do ano, né? Então, o que a Maria Eduarda fez aí? Né? Falou, tá gastando demais com energia, né? Eu quero ver, né? Como é que eu posso economizar, ou posso ver quanto que eu pagaria no próximo mês, ou quanto que eu poderia pagar lá em dezembro, né? Que, na verdade, são conceitos que as empresas utilizam, tá? Então, assim, se você pegar uma empresa, né, que quer projetar, que, perdão, que quer prospectar, por exemplo, né, as suas vendas, né, daí 3, 4 meses, tá? Ela vai ter que fazer uma modelagem matemática, né, para poder ter uma ideia, né, de como que vai ser aquela previsão, tá? Não que de fato aquilo realmente vai acontecer, mas se ela tem uma noção, né? Se ela tem uma ideia que em 3 meses ela vai vender ali por volta de tantos itens, né? Ela consegue, né, se planejar, né, na parte de compras, na parte de recursos humanos, na parte de maquinário, na parte de fornecedores, né? Ela consegue ter um pouco dessa previsibilidade. Lógico que fatores extremos que podem vir a acontecer, como, por exemplo, né, uma mudança brusca na economia, uma catástrofe, né? Enfim, isso tudo pode influenciar, tá? Mas a gente acaba não trabalhando, né, com eventos assim totalmente inesperados, né? A gente acaba trabalhando com uma certa previsibilidade, tá? Então, vamos pensar aqui. No primeiro mês aí, em janeiro, o consumo foi de 40 kW por hora, né? E o valor da conta, ela é basicamente o quê? O consumo, né,
a quantidade de quilowatts que a residência, que a empresa utiliza, né? Mais uma taxinha, né? Que existe de iluminação pública, né? Que é o que a gente paga aí para as lâmpadas aí da cidade estarem acesas, né? À noite, quando estão acesas, né? Ou coisa seja assim, quando tem lâmpadas, né? Mas seria esse o fato, tá? Aí fevereiro subiu para 50, março subiu para 60, em abril subiu para 70, e conforme foi consumindo, ela foi pagando, né, esses valores. Então, o que a gente percebe? Que no primeiro mês ela consumiu 40 e ela pagou 24, tá? No segundo mês ela consumiu 50 e ela pagou 29, tá? Então teve ali um acréscimo, né, de R$ 5 em 10 quilowatts de consumo, tá? Depois usou-se a mesma regra, né? Que subiu 10 quilowatts em março e ela também pagou mais R$ 5, tá? E depois subiu mais 10 quilowatts em abril e ela também pagou R$ 5 a mais, tá? Então, assim, a gente começa a enxergar, né, um certo padrão, certo? A cada 10 quilowatts a mais que ela está consumindo, a gente tem o quê? R$ 5 a mais de acréscimo na conta dela, tá? Então, assim, mas isso assim, analisando essa tabela de forma, né, bem geral, tá? De forma bem superficial, ok? Então, agora vamos começar a entender, né, um pouquinho sobre o que compõe essa conta, né? A gente poder fazer uma modelagem até mais precisa, tá? Aqui, até o momento, eu simplesmente, né, identifiquei um certo padrão, tá? Agora eu vou realmente, de fato, tentar, né, criar uma função de primeiro grau que me dê, né, esses resultados, tá? Porque aí depois, se eu falar assim, eu consumi, né, eu vou consumir lá em maio, né, sei lá, 32 quilowatts, né? Ou seja, já saiu fora desse padrão, né, que é de subir 10 quilowatts, tá? Então, qual seria o valor? Esse seria o nosso desafio, tá? A gente tem o quê? A gente tem a taxa de iluminação pública, né? Que geralmente a taxa de iluminação pública ela é um valor fixo, né? E a gente vai também, geralmente isso vem até discriminado, né? Na conta, esse valor fixo, tá? Mas a gente vai dar uma analisada no caso da Maria Eduarda, tá? Quanto custa a taxa de iluminação pública, né? Da Maria Eduarda, ok? Então vamos lá. Considerando que o último aumento na taxa de energia elétrica foi anterior aos registros de Maria Eduarda e que no mês de maio foram consumidos 45 quilowatts na sua residência, quanto ela pagou pela conta? Tá vendo? Aqui já saiu um pouquinho fora daquele padrão, né? Que a gente estava estipulando aqui. Mas aí ela subiu 5 quilowatts, então será que ela consumiu somente 2,50 a mais, né? Se a gente for pegar proporcional com, né, o mês de janeiro, tá? Só que ela teve um decréscimo, né? De abril para maio, né, ela caiu para metade. Será que então esses 39, né, virou, né, metade disso, né, virou 19, tá? 19,50? Vamos analisar então, tá? Então, basicamente, assim, função de primeiro grau, né, que é como tudo na matemática em si, né, não só de primeiro grau, mas como outras partes que a gente precisa, o que acontece? A gente tem que tentar entender o que está acontecendo, o que a gente tem de dados e informações para a gente poder fazer, né, um modelamento e depois aplicar valores variáveis, tá? Esse que é o objetivo, né, da gente fazer um modelamento através de uma função de primeiro grau e depois a gente aplicar valores variáveis, né? Então, às vezes eu vou ter, como eu disse para vocês, valores quebrados, valores decimais, né, que não estão dentro de um padrão, mas estando dentro de uma fórmula, né, no caso aqui dessa função, eu consigo descobrir, né? Então, a gente vai fazer esse modelamento, tá? Aí, antes da gente, de fato, né,
modelar, a gente tem que entender como que funciona, né, uma conta de energia elétrica, né? Então, por isso que eu acho que é legal você estudar a matemática, né, relacionando com aquilo que você realmente tem no seu dia a dia, né, na sua casa, na sua empresa, tá? É lógico que nem tudo a gente consegue fazer uma relação direta, tá? Então, como eu sempre digo para as turmas, né, às vezes a gente desenvolve, né, aprende a matemática para a gente poder criar um raciocínio, tá? Criar um raciocínio lógico, né? Então, assim, estudar matemática, né, resolver as contas, as operações, né, os cálculos, tá? Nos ajudam depois a tomar decisões mais rápidas, né, nos ajudam a modelar as coisas, a enxergar as coisas de uma forma mais, como se diz assim, mais organizada, tá? Mais estruturada, tá? Então, e nem tudo a gente vai conseguir, às vezes, aplicar direto, né, em algum caso real do nosso dia a dia. A gente, às vezes, vai aprender, né, um conceito, e aquele conceito vai servir para chegar num outro conceito, né, e aquele outro conceito que a gente vai, de fato, aplicar lá no nosso, no nosso local de trabalho, né, no nosso dia a dia, tá? Então, tem muitos também conceitos que a gente, de fato, precisa ter para poder depois aplicar em outros, tá? Então, é só para a gente desmistificar um pouco essa questão da matemática, tá? Então, aqui, o valor da conta é o seguinte, ó. É o consumo em quilowatts-hora, tá? Versus o valor de cada quilowatt por hora, mais a taxa de iluminação pública, né? Então, eu sei, por exemplo, que a taxa de iluminação pública, ela é fixa, né? Então, é bem tranquilo, tá? O consumo em quilowatt-hora, ele é variável, tá? Então, pode ser que no verão eu consumo mais energia, porque eu ligo mais ventilador, ligo ar-condicionado, tá? Pode ser que no inverno eu já consumo menos energia, porque aí eu já não ligo ventilador, não ligo ar-condicionado, tá? Então, assim, esse consumo vai variar, né? Pode ser que esse mês meu pai comprou aí sei lá, um micro-ondas mais potente, comprou uma air fry, né? Uma máquina é, de fritar, né? Comprou, sei lá, comprou uma cafeteira, né? E aí aumentou o consumo, tá? Então isso vai sempre variar, vai depender. Raramente a gente vai consumir exatamente, né, a mesma coisa de um mês para o outro, tá? Pode ser que coincida, claro que pode, né? Não é impossível, mas geralmente nós vamos sempre saber que o consumo ele é variável, tá? Mas independente do tanto que eu consumo, né? O valor de cada kilowatt, né? O valor de cada, né? Ou seja, quanto que custa 1 kilowatt, né? Ainda não sei, mas eu vou descobrir. Por quê? Eu sabendo o valor do kilowatt, né? Aí o tanto que eu consumi, eu vou multiplicar e no fim eu vou somar com a taxa de iluminação pública, né? Ou seja, eu vou estar modelando aqui, mesmo que vocês ainda não tenham percebido, né, uma função de primeiro grau, tá? Então eu vou ter lá um consumo, que eu vou chamar de X, por exemplo, né, vezes o valor desse kilowatt, que aí vai ser uma constante, né, que é o valor que eu vou descobrir, a não ser que a companhia de energia, né, depois altere esse valor desse kilowatt, né, mas até então ela tem que ir lá, né, e avisar, né, se de fato é, se de fato ela vai fazer se de fato ela vai saber qual é esse valor que ela está praticando, então tem que ser informado, né, ao cliente, né, então por isso que a gente às vezes tem aumento na conta de energia, né, porque o valor do kilowatt, né, aumenta, tá? Mas eles avisam, né, num texto ali que a gente às vezes nem percebe. E mais a taxa de iluminação pública, que seria fixa, né? Seria um número fixo ali, tá? Então, beleza. É claro, né? Estou modelando aqui de forma direta, né? Sem eu estar, assim, acrescentando essa conta, por exemplo, né? Multa, o juro, caso eu atrasar a conta, né? A gente tem que considerar também essas outras situações, né? Então, assim, o modelamento dessa função de primeiro grau,
ela vai ser possível, né? Se eu realmente estiver dentro desse padrão. Se tiver que pagar multa, tiver que pagar juros, né? Aí a gente, no caso, vai de fato ter que somar isso à conta, tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos começar a modelar, né? A gente vai ter que criar uma função de primeiro grau, né? Para poder calcular aqui o nosso consumo de energia elétrica, né? Então, a gente vai falar para o nosso pai assim, pai, vai falar para o nosso chefe, né? Para nossa mãe, pai, chefe, mãe, ó, achei a fórmula aqui de a gente calcular a energia elétrica. Então, se a gente consumir lá em dezembro 60 kW, 73 kW, a gente vai pagar tanto. Então, vamos economizar e só consumir 20, porque aí a gente vai sobrar dinheiro para a gente poder viajar para a praia. Ou para a gente comprar o presente, né? Aquele videogame que eu quero, sei lá. Uma coisa desse tipo, tá? Então vai ser nesse sentido, tá? Então, os dados fornecidos na tabela de Maria Eduarda, nos 2 primeiros meses, por exemplo, nos permitem dizer que, fazer então aquela pequena análise que eu fiz, ó. Uma pequena modelagem já, ó. Em janeiro, tá? O valor da conta, que eu chamei de vizinho. Aí eu começo né, a colocar as letras, porque eu preciso, né, identificar essas letras para poder colocar na fórmula, né? Tem como eu colocar, se eu colocasse um número no lugar do V, poderia? Sim, poderia colocar 100 aqui, mas aí fica esquisito, né? 100 igual, então um número tem que ser igual ao outro, né? Mas esse número que eu estaria colocando aqui, ele teria fazendo função de texto, mas vai lembrar disso depois, né? Vai complicar totalmente os nossos cálculos, né? Então, de fato, nem compensa, né? Então, beleza. Vou chamar o valor da conta de V, né, que é igual ao consumo em quilowatts, né, que eu vou chamar de C, de consumo, tá? Mas aqui no caso eu já tenho que em janeiro eu consumi 40, né? Em fevereiro eu consumi 50, né? Então eu já substituí aqui, né, que o 40 e o 50, tá? Aí, o valor de cada quilowatts eu chamei de K, tá? Esse aqui, de fato, né, eu não sei ainda. Então, eu chamei de K, tá? E a taxa de iluminação pública eu somei, né, e chamei de T, tá? Então, basicamente, eu sei o valor que eu consumi, né, que é 40, né? Sei o valor da taxa, mas não sei o K, tá? Isso vai proceder para todos os outros meses, tá? Então, aqui 40, aqui 50, aí dando né, uma resumida aqui de forma geral. Eu ainda sei, por exemplo, que o valor já está identificado aqui em janeiro como 24, né? Então, na verdade, eu só reordenei aqui desse lado, tá? Coloquei o que a gente não sabe ainda do lado esquerdo, o que a gente já sabe do lado direito, tá? Então, no lugar desse V, eu coloquei o 24. No lugar desse V, eu coloquei o 29, né? E aqui eu peguei o 40K mais T, né, igualei a 24, 50K mais T igual a 29, tá? Então, eu fiz esse pequeno modelamento, né, bem simples, para a gente, de fato, tentar entender aqui, né, o que a gente pode extrair aqui de informações e depois utilizar valores variáveis, tá? Então, para os outros meses, né, exemplo de março, abril, maio, seria a mesma coisa, tá? Eu já tenho, né, na minha tabela, ela, o 34, tem o 60, o 39, o 70. Então, assim, uma coisa importante na hora da gente pensar em função de primeiro grau, né, pensar nessa parte de modelagem, é a gente ter dados, né? Então, assim, na empresa que vocês forem trabalhar, ou que já trabalham, né, ou que estão pensando, né, em, em trabalhar futuramente, como eu disse para vocês ontem, é importante a gente conhecer sobre dados, tá? Eu não digo, de fato, ser um expert em análise de dados, né? Mas conhecer dados, né? Trabalhar com Excel, né? Aplicar algumas fórmulas, né? Tirar algumas informações, faz toda a diferença no mercado de trabalho, tá? É uma coisa que eu percebo muito que, de fato, a gente precisa
tem em mente, né? Então, as empresas, por exemplo, para tomar qualquer decisão, né, ela tem que estar munidas de dados, tá? Então, como é que foi minha venda no passado? Como é que foi meu consumo, né, no passado? Né? Quanto que eu gastei com isso? Quanto que eu economizei, tá? Porque os dados passados, né, não representam a situação futura, mas a gente tem uma base para tomar decisões, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Para mim fazer uma equação aqui do primeiro grau, por exemplo, eu tenho que montar um sisteminha, certo? Então, eu vou pegar essas duas equações, poderiam ser qualquer outras duas que tinha lá na minha tabela, tá? E vou resolver esse sistema que ele é simples, né? Que ele não tem, assim, nada ainda de função de segundo grau, que seria o quadrado, né? São simplesmente números já diretos, né? Então, eu peguei o quê? O 40k mais t igual a 24, né? E o 50k mais t igual a 29, né? Para mim resolver um sisteminha simples desse, né? Eu multipliquei a minha primeira equação, por assim dizer, né? Essa primeira modelagem que eu fiz aqui por menos 1, né? E multiplicando aí por menos 1, tá? Eu fiz o quê? Menos 40 mais 50 é 10, né? Aqui o menos t com mais t eu cancelo, né? E que o menos 24 mais 29 dá o 5, né? Então, eu vou pegar o quê? O 10k igual a 5, vou jogar o 10 para lá, porque aqui ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo, né? Então, 5 por 10 me dá 0,5. Opa, né? Então, eu já descobri, né, que o meu K representa 0,5, né? Aí eu jogando 0,5 aqui em qualquer uma dessas equações, né, eu vou descobrir a taxa já, porque aí eu já tenho, né, todas as variáveis que eu já com valores para que eu possa descobrir a outra, né? Então, se eu pegar esse 0,5 aqui, né, substituir aqui, né, no lugar desse K, né, fazer o quê? 40k vezes 0,5, né? O que dá aqui desse resultado, vou dividir por 24. Aí eu vou ter, né? 40k vezes 0,5 dá 20, né? E aí depois eu vou fazer essa. Fazer essa. Vamos fazer aqui, ó. 40, né? Vezes 0,5 dá 20, certo? Depois eu tenho. Professor, né? Oi? Compartilhamento. Eu tirei aqui agora, eu já vou voltar. Ah, sim. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só montar aqui que eu já volto ele. Aí. Bom, eu não consegui escrever aqui, mas tá tranquilo. Deixa eu voltar aqui para vocês. Espera aí. Ah, agora que eu vi que vocês perguntou aqui, o professor vai poder copiar depois? A Letícia perguntou aqui. Letícia, a aula vai ficar gravada. Aí depois também eu posso disponibilizar para vocês essas apresentações, se vocês quiserem, né? O que eu sugiro que vocês façam vá anotando, né? Se tiver alguma dúvida, se não ficou claro ali algum cálculo, né? Que foi feito, que a gente fez aqui, você viu, tá? Mas esses materiais depois eu posso colocar para vocês aí
na equipe da classe, tá? Desculpa, eu só vi agora que você tinha perguntado, porque quando eu compartilho a tela, o Teams aqui, ele some. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto. Então, eu ia tentar escrever aqui, mas eu acabei não conseguindo, porque é uma imagem que eu trouxe. Mas, ok. É 40, né, vezes 0,5, que dá 20, né? Mais t. Vou deixar o t aqui desse lado, vou jogar o 20, dará negativo. 24 menos 20, que vai dar o 4, tá? É isso aqui. Então, eu sei, através dessas duas equações que eu já descobri, por exemplo, o meu K, que é o quanto custa 1 kW, tá? E a taxa de iluminação pública, que ela é fixa, de R$ 4, tá? Então, eu já posso jogar isso em qualquer uma das equações lá da conta, que vai ter que dar isso, tá? Então, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Agora eu já sei que cada quilowatt custa 50 centavos, né, o 0,5, e que a taxa de iluminação pública, né, custa os R$ 4, tá? Então, agora falta o quê? Descobrir o valor da conta de Maria Eduarda no mês de maio, quando ela consumiu 45 quilowatts, né? Agora ficou tranquilo, né? O que eu vou fazer? Vou pegar aquela formulinha que eu tinha montado, tá? Que é o V igual a o 45, que é o valor da conta, né? Que seria aquele C, que multiplica pelo meu K, que o K, de fato, agora eu já sei qual é, que é o 0,5, né? E vou somar com os R$ 4, tá? Então, ela consumindo aqui 45 quilowatts, né? Ela terá que pagar, né, no mês de maio, R$ 26,50, tá? Essa seria o valor da conta dela do mês de maio, tá? Aí, beleza. Se eu falar assim, eu acho que lá em setembro eu vou consumir, né, sei lá, 32 quilowatts, né? Quanto que vai ser minha conta? Vou jogar o 32 aqui no lugar do 45, né? 32 vezes o 0,5 mais o 4, né? Então, independente de quantos quilowatts eu consumir agora, né? Como eu já tenho o valor por quilowatt e já tenho a taxa, eu vou achar bem facinho, né? O valor da minha conta. Tá? Então, a gente fez o quê? Aqui, a gente modelou uma equação de primeiro grau, tá? A gente não chamou aqui de x, de y, de a, de b e de c, tá? A gente chamou de v, de c, de k, de t, mas isso é uma equação de primeiro grau, tá? E uma equação de primeiro grau, a gente pode, através dela, gerar um gráfico de uma reta, né? Então, assim, acaba sendo muito interessante, né, o estudo de uma função do primeiro grau, né, na verdade, quando eu jogo isso para um gráfico, né, porque eu fazendo uma representação gráfica, né, eu visualmente fica mais fácil de eu poder analisar, de eu poder tomar decisões, né, de eu poder verificar o que está acontecendo. Então, pensem vocês que vocês estão lá no departamento de recursos humanos, né, e está analisando lá, por exemplo, a folha de pagamento lá dos funcionários, né? Aí você tem isso numa tabela, né? Embaixo tem lá o nome dos funcionários, né? E em cima, e no eixo X, que a gente já vai ver, tem o nome dos funcionários, e no eixo Y, por exemplo, tem o valor dos salários, né? Então, o Adriano aqui, ele ganha, né, R$ 2.000, né? O Breno está ganhando R$ 3.000, né? Então, você vai tendo esses pontos, né, plotados, e você vai percebendo, como é que vai se comportando a sua folha de pagamento, né? Então, isso ajuda você a tomar decisões, né, a poder montar um relatório, né, mais apresentável para o seu chefe, para o seu setor, tá? E essa aqui seria a ideia, né, da gente falar um pouquinho, né, sobre esses planos cartesianos, né, que nos ajudam a modelar esses gráficos, né, essas funções, tá? Então, uma analogia bem simples aí, né, dessa retomada aí,
Como nos mapas em matemática também utilizamos pares de números que chamamos de coordenadas, né? Então a gente tem lá no GPS, né? Vamos para Ribeirão Preto, né? Então como é que o GPS ele sabe lá que onde está o tal lugar que eu vou em Ribeirão Preto, né? É simples, ele vai pegar e vai, né? Ele traça um mapa baseado numa coordenada, né? Cartesiana, ou seja, o tanto que está de x e de y, né? Esse ponto que nós estamos até o ponto que a gente vai chegar, né? E através disso ele faz os cálculos, tá? Esse é o princípio de funcionamento, né? De, por exemplo, um GPS, né? Se a gente entrar aí no Google Maps aí e digitar, né? Qualquer lugar do mundo, lá no rodapé do Google Maps lá, né? Do Google Earth, pode ser também, vai ter lá x, y, z, né? Que são as coordenadas que estão aquele local, aquele país, né? Tudo isso em função desses planos cartesianos, tá? E aqui, o que a gente tem, né? Um plano, então. Vamos relembrar aqui. O eixo X, que é chamado de abscissa, né? O eixo Y, que é chamado das ordenadas, né? O ponto zero, ou ponto O, que fica aqui na origem, que é o cruzamento desses dois eixos, né? E a gente tem os quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Ah, mas por que é importante, né, eu conhecer, por exemplo, esses quadrantes, né? Porque a gente ali conhece, né, como que a gente classifica os números, né, os números reais. Vocês vão lembrar, né? Então, por exemplo, no X aqui, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nesse Y aqui, eu tenho também, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse quadrante aqui, nesse primeiro quadrante, né? Todos os números em X e todos os números em Y, eles são positivos, né? Então, se alguma das minhas respostas aí dos meus modelamentos aí forem um X e um Y positivo, né, ele vai ter que ser representado nesse primeiro quadrante aqui, né? O segundo quadrante, eu tenho o quê? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, né? E o Y, 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho X negativo e Y positivo, certo? Esse segundo quadrante. Então, qualquer x que der negativo e qualquer y que der positivo, ele vai ter que estar sendo representado aqui nesse quadrante. O terceiro quadrante, né, essa área, eu vou ter o quê? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 no x. E depois no y, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 no y. Ou seja, no terceiro quadrante, todo x e todo y é negativo. Tá? O que a gente pode concluir com isso, né? Que o oposto do primeiro quadrante é verdadeiro, ou seja, se no primeiro quadrante todos os x e todos os y são positivos, no terceiro quadrante, que é o oposto, né? Tá aqui na diagonal, ó, eles são todos negativos, tá? No quarto quadrante, eu tenho o quê? 0, 1, 2, 3, positivo. E no y, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, negativo. Ou seja, todos os x aqui nesse quadrante são positivos e todos os y aqui nesse quadrante são negativos, né? Que é o contrário disso aqui, tá? Aqui a gente tem x negativo e y positivo. Aqui a gente tem x positivo e y negativo, tá? Só para a gente dar aquela ilustrada, né, sobre a questão das funções, né? A gente fica, de forma geral, né? A gente acaba se resumindo a isso, tá? Ok? Então, tá lá. Se eu passar aí para vocês, ó, vamos localizar aí, né, nesse plano cartesiano, os pontos, né? 1 e 3, menos 1 e 3, menos 2 e 0, menos 3 e 5, menos 5, 0 e menos 3, né? Então, eu sei que o quê? Sempre o primeiro, né, número aqui é o x, depois da vírgula é o y, tá? Isso é uma convenção, tá? Sempre x e sempre y. Então, aqui, ok, eu tenho 1 positivo e o 3 negativo, né?
ele estaria em qual quadrante? Né? Estaria no primeiro quadrante. Aqui eu tenho o quê? O x menos 1 e o 3. O x menos 1 e o y 3. Ou seja, o meu x é negativo. Né? Quando o meu x está negativo, ele está no segundo quadrante, com o meu y positivo. Aqui eu tenho mesma coisa. Menos 2 e 0. Porém, aqui eu não vou ter ele nesse quadrante, né? Eu vou ter ele em cima, né, do eixo das abscissas, né? Então, o 0 vai estar aqui, menos 1 e menos 2. Então, estaria um ponto aqui, ó, tá? Os dois são negativos, menos 3 e menos 5. Então, estaria no terceiro quadrante, né? Menos parte negativa aqui no abscissa, parte negativa aqui na ordenada. E aqui é o contrário, né? O x é 0 e o y é menos 3. Então, tem que descer aqui, ó. 0 estaria aqui, menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Então, assim, para a gente fazer, né, esboçar um gráfico, né, dentro de um sistema cartesiano, né, ortogonal, a gente tem que ter dois pares, né, dois pares de números. Perdão, um par de número, né, com, logicamente, dois números, um x e um y, tá? E a gente, aí vai depender, né, se o x é positivo ou negativo, se o y é positivo ou negativo, né, aí tanto faz, a gente vai conseguir, de fato, traçar um ponto, né, dentro daquele sistema cartesiano, tá? Um ponto, mas aí para que eu possa traçar uma reta, né, ou uma parábola que seja, né, eu tenho que ter o quê? Um par de pontos, tá? No mínimo, né? Então, se eu tenho, né, um ponto nesse primeiro quadrante aqui, né? E tenho aqui embaixo, e tenho um ponto nesse primeiro quadrante aqui em cima, né? Então eu consigo traçar uma linha, tá? Entre um ponto e outro, tá? Então, para mim, para que eu possa traçar uma reta dentro de um sistema cartesiano, aí sim eu preciso de um par de pontos, tá? Somente com um ponto não tem como fazer uma linha, tá? Então vamos entender aqui, por exemplo, mas onde que eu utilizo isso, tá? Por exemplo, Vou te interromper, tem dois alunos com a mão levantada. é que eu não enxergo nesse Teams aqui. Deixa eu sair daqui só um instantinho. Obrigado por ter avisado. Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. porque faz um tempo que o senhor estava falando sobre os cartesianos e não estava aparecendo. Ih, entendi. Realmente, eu tava meio perdida. Não estava aparecendo a imagem? Não, Esse Eita. não tava, mas tava uma imagem estava que aparecendo. analisou o problema da conta de energia. Tava. Tá. Ué, então tá. Então eu vou retomar. Espera só um instantinho. Que aí eu mostro para vocês. Espera aí. Tá. Eu vi aqui agora. Como eu compartilhei aqui, eu não consigo ver o chat, eu acabei não percebendo, mas vamos retomar aqui, peraí. Parar de compartilhar. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, janela, aqui. Vocês estão enxergando aí a minha apresentação ou não? Agora está aparecendo retomando o sistema cartesiano ortogonal. Tá, então vocês estão enxergando, né? Deixa eu ver aqui. Se eu fizer isso aqui, vocês continuam enxergando? Sim, está aparecendo a mesma coisa ainda. Isso. Então, beleza. Vamos retomar aqui, então. Pra mim tá do mesmo jeito, mas não tá na tela cheia, que eu acho que quando o senhor apertou pra tela cheia, não vem pra tela cheia pra gente. Tá. E assim, Normal. sim,
Agora você enxerga minha tela. Vocês estão enxergando aqui essa minha tela aqui, ó. Os quadrantes aqui, onde eu estou clicando? Bom, eu estou. Sim. Ah, então tá. Então eu vou deixar aqui, não vou nem ligar o modo apresentação, senão vai atrapalhar nós aqui. Até aqui vocês estavam vendo? Esse eu não vi. Esse aqui você viu? Não. Esse você viu? Esse daí estava aparecendo. Pararam aqui. Tá, então eu vou retomar daqui, pode ser? Então vamos lá. Às vezes eu tenho que voltar mais um para resolver aqui. Tá. Então a gente tinha feito o quê? A gente tinha visualizado aqui essa tabelinha aqui que a Maria Eduarda montou, né? Com os meses de janeiro e fevereiro, né? Com os consumos que ela já tinha ali registrado e o valor, né? Da conta sobre esse consumo, tá? Aí o que a gente, né, fez? A gente pegou e colocou isso numa forma de equação, né? Uma função de primeiro grau, né? O que seria uma função de primeiro grau? Seria uma modelagem matemática, né? Que eu faço de uma situação, sem que eu tenha, né? Aqueles números, por exemplo, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, tá? Os números sem essa questão de estar elevado, por exemplo, porque assim que a gente faz, né, uma elevação, né, o x ao quadrado, por exemplo, a gente parte para uma função de segundo grau, tá? Então, beleza. Aqui que a gente fez aqui, a gente pegou e modelou. A gente chamou, então, o valor da conta de V, igual o consumo em quilowatts de C, que aqui já está 40, né, em que multiplica o T, que multiplica o K, né, que é o valor de cada kilowatt, né, que eu vou achar, mais a taxa de iluminação pública que é fixa, né? Então, a única coisa que a gente fez aqui, a gente colocou os valores que a gente já conhece, né? Então, a gente já conhece o consumo, tá? A gente já conhece o valor da conta. No caso de janeiro, 24. No caso de fevereiro, 29, né? Consumo de janeiro, 40. Consumo de fevereiro, 50. Beleza? Então, montamos essas duas equações aqui. Aí, a partir disso, com duas equações aqui de primeiro grau, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei as duas na forma de um sistema, né? Chamado aí sistema de equações. Então, o que a gente fez? A gente pegou 40K mais T igual a 24, e o 50K mais T igual a 29, né? Então, como a gente tem aqui, né, as mesmas, né, variáveis para a equação 1 e equação 2, vamos assim chamar, eu vou resolver elas, tá? Aqui, como que eu resolvo, né? Para mim poder resolver, eu tenho duas variáveis, eu teria que cancelar uma, tá? Para cancelar uma, eu multiplico, né, a primeira equação, no caso, aqui por menos 1. Né? Então, 40 vezes menos 1, menos 40, né? Mais t vezes menos 1, menos t. 24 vezes menos 1, menos 24. E aí eu consigo ter essa primeira equação negativa e consigo subtrair da outra que está positiva. Né? Com o intuito do quê? De cancelar, né, o meu t. Né? Então, menos 40 mais 50 são 10, tá? Menos t mais t, zerou, o t sumiu, tá? Menos 24 mais 29 me dá 5, tá? Então aqui agora sobrou o quê? 10k é igual a 5, tá? Se o 10 está multiplicando o k, eu vou passar ele para o outro lado da equação dividindo, né? Então ficaria o k é igual a 5 dividido por 10, tá? Então o k, no caso, seria 0,5, tá? Bom, se eu achei o k, e agora eu tenho a outra variável que é o t, eu também consigo achar. Tá? Então, o que eu faço? Vou pegar esse k, por exemplo, e vou substituí-lo aqui nessa primeira equação. Tá? Então, vamos imaginar que no lugar desse k aqui, está entrando o 0,5. Tá? Então, é o 40 que multiplica o 0,5, tá? Que vai dar 20, mais o t, igual a 24. Tá? Então, eu tenho 20 positivo aqui. Vou passar ele para o lado de lá da equação, vai ficar 20 negativo. Então, vai ficar
T igual 24 menos 20. No caso, T, então, vai ser igual a 4. Opa, agora eu também descobri, né, o valor da minha taxa, né? Então, sem que a companhia precisasse me informar, eu já descobri, né, qual o valor dessa minha taxa de iluminação pública, tá? Aí, o que é interessante é o seguinte: a partir, né, dessas, opa, aqui, a partir dessas análises que eu fiz, né, desse modelamento que eu fiz, né, aí eu consigo projetar contas futuras, por exemplo, tá? Então, agora eu sei que cada kilowatt custa 50 centavos, né, que é o valor do K, que eu chamei, e que a taxa de iluminação pública, né, custa aí R$4, né, que seria o T. Então, se lá em maio, né, eu vou consumir 45 quilowatts, né, ok, vou descobrir o meu V, né, fazendo o quê? Substituindo aqui o 45, né, multiplicando pelo meu meio, que eu achei que é o K, e somando com o meu 4. Né? Então, isso vai dar 26,50. Então, eu sei que no mês de maio, né, eu vou pagar o valor de R$26,50, né, por essa minha conta, né, tendo consumido 45 quilowatts e sendo o valor de cada kilowatt, né, 50 centavos. Tá? Então, isso dentro de uma empresa é muito importante, porque se eu for fazer uma previsão de vendas, se eu for fazer uma previsão de compras, né, de estoque, por exemplo, né, eu posso, né, falar, ó, se eu vender, né, 45 peças, né, quanto que eu vou precisar, né, do item A, B ou C, por exemplo, né? Aí eu vou lá e consigo descobrir, tá? Mas o legal das funções de primeiro grau, tá? Só voltei aqui só para vocês. O legal das funções de primeiro grau é o seguinte, é a gente colocar elas em gráficos, tá? Porque aí a gente consegue visualizar melhor o comportamento do que está acontecendo e, de fato, tomar decisões, né? Então, como eu disse, suponho vocês lá que vocês têm lá um relatório, né, de folha de pagamento, um relatório de produtividade dos funcionários, né, relatório de desempenho, né? Então, fica bem tranquilo assim e bem legal a gente poder visualizar na forma de gráfico, tá? E eu consigo fazer um gráfico com a função de primeiro grau, né? Desde que eu tenha, né, desde que eu cumpra, vamos dizer assim, alguns requisitos, né? Vamos pensar. Tá? Bom, antes de eu então continuar aqui para entrar na parte do gráfico, que eu acabei explicando aqui que vocês não estavam vendo, eu vou fazer aquele breakzinho então de 5 minutinhos, tá? Para ir ao banheiro e a gente já retoma, tá? Só para a gente poder tomar uma água e ir no banheiro, tá bom? Aí a gente já volta e toca essa aula até o fim.
Pergunta demais. Falei, vou acabar um pouquinho mais cedo, que jeito. Vamos no slide 15, tem 30, eu preparei. Então, ué. Sinal que tá gostando, né? Sinal que estão participando, né? Alô, 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 alô. Estão me escutando aí? Sim. Alô? Alô, quem tá falando? Tamo, é isso aí, tamo. Beleza. A minha tela vocês continuam vendo aqui ainda? Refletindo sobre o que Sim. descobrimos. Ah, então tá bom. Sim. Belezeira. Então tá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os planos lá cartesianos, tá? Como eu disse para vocês, é interessante que toda função, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, a gente coloque isso na forma de um gráfico, né? Fica melhor para a gente interpretar e a gente utiliza isso em muitas situações, tá? Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho uma filha, né, de 2 aninhos, né, que fez recentemente, e ela vai ao pediatra, né, e lá o pediatra, o que ele faz, né? Ele vai lá e mede, né, o tamanho dela, né, e o peso, né? Então, vai lá, deu lá, tá medindo 1 metro e tá pesando, sei lá, 20 quilos, né, 15 quilos. Aí ele vai numa tabela, e aqui é um gráfico que fala, né, ó, no X, por exemplo, né, fica o peso, e no Y fica a medida. Aí tem lá, se ela está dentro, né, daquilo, da curva de crescimento, por exemplo. Né? Então, através disso, a gente consegue fazer. Então, relembrando um pouquinho aqui sobre o sistema cartesiano, tá? A gente tem o eixo X, que é o horizontal, que são as abscissas. Temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? Que é o vertical. E a gente divide o sistema cartesiano em 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? A pessoa aqui, que é esse O aqui? Esse O aqui é o ponto de origem, né? Que é o cruzamento entre o eixo X e o eixo Y, tá? Por que a gente divide em quadrantes, tá? Porque que a gente precisa colocar os números ali, né? Os números racionais, tá? Que são os números positivos e números negativos, tá? Então, o que eu tenho? No primeiro quadrante, tanto o meu x, né, como o meu y, eles são positivos, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, aqui no x. E no y é a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Eles são positivos. No segundo quadrante, o que eu vou ter? Eu vou ter um x negativo, né, porque ele está no lado esquerdo aqui do sistema cartesiano, e vou ter um y positivo. Então, vou ter 0, menos 1, menos 2, menos 3, e o y vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4. No terceiro quadrante, tá, eu tenho o quê? Tanto o x como o meu y, eles são negativos, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3, e aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, tá? É basicamente o oposto do primeiro quadrante, né? Se no primeiro quadrante todos são positivos, no terceiro quadrante todos são negativos, tá? E o último quadrante aqui, que seria o quarto, eu tenho todos os meus x positivos, né? E todos os meus y negativos, tá? Aqui é o oposto também do segundo quadrante, onde o y é negativo, o y é positivo e o x negativo. Aqui, x positivo e y negativo. Então, se eu pegar aqui qualquer ponto, né? O ponto 1 e 3, né? Que sempre o primeiro número é o x, que seria o 1, né? Opa. É o x, que seria o 1, né? E o 3 seria o y. Tá? Então, esse plano aqui, esses dois pontos, né, 1 e 3, eu consigo colocar aqui, né, no primeiro quadrante, né? Então, x seria 1, o y seria 3, eu teria um ponto aqui nessa região do primeiro quadrante, tá? Então, para que eu possa fazer um ponto, eu tenho que ter um par de números, né? Ou seja, um x e um y. E para que eu possa fazer uma reta, né, ou uma parábola que seja depois, eu preciso ter o quê? Um par de duplas de números, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o x menos 1 e y menos 3. Aqui nesse caso, eu vou ter o x
menos 1, né? E o y 3, tá? Então, ok. Esse aqui, ele vai estar em qual quadrante? Bom, se o x é negativo, ele já vai estar para o lado esquerdo. Mas se o y é positivo, ele vai estar para cima, né? Então, vai estar aqui nesse quadrante. E se eu fosse pegar com outro y, x e y do outro lado, né, que estaria no mesmo alinhamento, eu teria uma retinha entre esses dois pontos, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, mas na onde que eu usaria isso, né? Para que eu usaria esse negócio de gráfico, né, de plano cartesiano, tá? A gente tem aqui questões que às vezes caem, né, em provas de vestibular, tudo mais, que utilizam-se da análise, né, dessas informações. Por exemplo, ó, na parte de calçados, ó, a numeração usada na confecção de sapatos depende do comprimento do pé das pessoas. O fabricante de calçados brasileiro usam a fórmula, né? Então existe uma fórmula aí. O número do calçado é o quê? 5C mais 28 dividido por 4, tá? Não é o caso a gente entender essa fórmula, mas ela foi modelada assim como a gente modelou, por exemplo, a fórmula lá da nossa conta de energia, a nossa função de primeiro grau, tá? E aqui que a gente tem, em que o C é o tamanho do pé em centímetro, né? E o N é o número do calçado, tá? Vamos observar como seria essa relação para algumas medidas de pés, né? Entre 20 e 30 centímetros nas figuras apresentadas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, né? O tamanho do pé, 20, né? E qual seria o número do calçado, né? 32, beleza. Então, aqui, o pé em centímetro, eu vou pegar o 20, tá aqui, né? E vou cruzar com o número do calçado, 32, né? Então, eu fiz esse pontinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aí. Eu fiz esse pontinho aqui que tá o 20 e o 32, tá? Vou pegar o tamanho do pé, 22, tá? 22. E o tamanho do meu calçado vai ficar ali, né? Entre 34,5, próximo de 35. Então, já vou ter um outro ponto aqui, né? Vou pegar o 24. 24 aqui no X, né? E o 37 aqui no Y. Então, esse ponto. E assim vai, né? Gradativamente, vocês perceberem aqui, né? Tem uma relação de conforme cresce o tamanho do pé, né? Lógico que maior vai ser o número do calçado, né? Isso é uma coisa meio que óbvia, tá? Mas aí eu tenho esses pontos, né? Plotados no meu gráfico, né? Que facilitam, né? Então, você tem lá um vendedor, fala, peraí, meu pé é número tal, né? Então, o calçado vai ser tal. É uma forma da gente poder, né, apresentar esse gráfico, tá? Mas aí, a gente começa a dar um pouquinho mais de uma aprofundada, né? Vamos se dizer assim, como eu disse para vocês, eu preciso, então, de um valor em X e de um valor em Y, tá? Então, a gente tem duas variáveis, tá? E a gente percebe que existe uma dependência entre essas variáveis, né? Então, conforme o tamanho do pé em X, né? Vai ser o tamanho do calçado em Y, né? Então, conforme eu consumo mais ou menos energia, né? Vai ser o valor lá da minha fatura, tá? Então, a gente vai entrar agora um pouquinho no conceito de função, né? Que é uma coisa também que vocês já devem ter estudado, mas é bom a gente dar uma refrescada, tá? Os problemas propostos até agora, esses que a gente modelou, sempre envolvem uma relação de dependência entre duas variáveis, tá? Como você já deve ter percebido, a relação de dependência em cada um dos problemas vistos até aqui aborda um conceito que já estudamos, que é o conceito de função, né? Então, o que a gente já sabe sobre funções, tá? A gente chama de função de primeiro grau, função de segundo grau. Tá? Vamos lá. Chama-se função a regra que leva um conjunto de valores de uma variável independente a um novo conjunto de valores chamado de imagens da função, variável dependente. Peraí. O computador pediu para atualizar agora. Pronto. Tá? Vamos tentar entender isso daqui, tá? Então, a gente tem assim, aqui a gente está falando que as duas variáveis, né, ela tem uma dependência entre si.
Aqui na função, a gente fala que uma variável já, né, ela é independente, porém ela vai ser dependente do resultado daquela variável. Tá? Ficou meio confuso, mas a gente já vai entender. Ó. Dados dois conjuntos, A e B, não vazios, ou seja, tem números ali preenchidos entre eles, né? Uma relação f, né, que é a função de A em B, recebe o nome de aplicação de A em B, ou função definida em A com imagem em B. Tá? Calma aí que a gente vai ver isso mais ilustrado, tá? Fica mais fácil da gente poder entender. Opa, a gente poder entender. São conceitos que vocês já estudaram, tá? Se e somente se, para todos x que pertence ao A, né? Então, qualquer valor que esteja ali pertencente ao A, de 1 a 10, por exemplo, né? Existe um só y, né? Que também pertence a um B. Tal que x e y, né? Pertencem a essa função, tá? Nossa, professor, mas que rolo, né? Que não entendi nada, tá? Não tem problema. Aqui a gente vai chegar no que a gente chama de função de primeiro grau. Agora fica mais fácil da gente entender aquele conceito aqui, tá? Então, aquilo que está falando aqui, ó, tá? A e B não vazios, função de F, recebe o nome de B, que pertence, tá? É esse conceito aqui, ó. Que a função de x, né, é igual a um AX mais B. Tá? E fica mais fácil da gente entender isso quando a gente fazer uma aplicação, tá? Então, o que seria, de fato, uma função de primeiro grau, tá? Uma aplicação F... Oi? O senhor podia explicar essa função do primeiro grau um pouquinho mais devagar? É porque o senhor está explicando um pouco rápido e está um pouco difícil de entender. Tá, beleza. Explico sim. Deixa eu retomar aqui então, ó. Tá. Vamos partir daqui, mesmo que acho que fica mais fácil da gente entender esse conceito aqui, ó. Como a gente modelou lá aquele caso da nossa energia elétrica, tá? A gente fez basicamente essa relação aqui, tá? O nosso F, que é a função, que é um valor X, por exemplo, R$40, R$20, tá? Ele tem o quê? Tem essas características, né? Eu tenho um A, que é o valor do meu kilowatt, né? Seria aquele 0,50, que multiplica o tanto que eu consumi, tá? O tanto que eu consumi, eu não sei, né? Isso vai variar de mês a mês conforme as situações. Porém, presta atenção, o tanto que eu consumi, né? Ele vai estar relacionado com o meu valor, ou seja, né? A minha função de x, ela está dependendo, né, desse valor que eu consumi, tá? Esse f de x, ele é independente, ou seja, eu não sei quanto que eu vou consumir, tá? Mas esse x, perdão, esse f de x, ele é dependente do valor de x. Por quê? Porque eu vou pagar o tanto que eu consumi. Só que o x, ele não depende do quanto eu estou pagando. Tá? Porque o meu consumo, ele é variável. Entendeu? Essa seria, basicamente, a relação da função de primeiro grau. Vamos repetir, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, aquele valor da conta de R$40, tá? E ele depende de quanto eu consumi, tá? Só que o quanto eu consumi não está ligado com quanto que eu estou pagando, está ligado como que é a situação, por exemplo, na minha casa, né? O que eu liguei esse mês, se está no verão, se está no inverno, se eu comprei uma geladeira nova, né? Enfim. Então, ele não está dependendo do valor que eu estou pagando. O valor é que depende dele, tá? É basicamente isso aqui que a gente está falando aqui, tá? Aí, como que a gente chama essa modelagemzinha aqui? A gente chama de binômio, tá? Já é um nome que é dado na matemática, tá? Observe que o grau do binômio AX mais B é igual a 1, tá? Então, aqui eu tenho, né, uma igualdade de 1,
tá? Independente do que ainda eu vou aplicar, tá? Então, por isso, toda função, né, que tiver dessa forma aqui, f de x é igual a de x mais b, ela é chamada de função do primeiro grau, né, ou também de função afim. Né? Afim do quê? Afim dessas dependências, né, que ela está relacionada. Tá? Por isso que eu quis passar para vocês um casozinho mais prático, assim, para vocês visualizarem os valores, para depois falar do conceito da função do primeiro grau, porque fica mais fácil de entender. Se eu chego falando já aqui assim, ó, de cara, essa função de primeiro grau, talvez vocês ficassem um pouco mais perdidos. Então, a ideia é que a gente, né, fez um probleminha simples e a gente agora consegue adaptar aqui para realmente aquilo que a matemática nos permite. Tá? Aí, então, eu posso fazer assim, várias configurações aí dessa questão. Tá? É claro que existem lá as suas particularidades. Tá? Como por exemplo, ó, um caso especial da função afim ou função do primeiro grau. Tá? Se vocês virem esses nomes, são as mesmas coisas. Tá? Uma função com lei de formação do tipo, né, y igual a x com a real e não nulo, ou seja, que não tem um valor zero, né, é chamado de função linear. Tá? Ou seja, eu vou conseguir traçar uma linha, né, nesse meu gráfico. Tá? Então, por isso que a gente chama de linear. Se for, né, um valor de x em zero, eu não faço nada, né? Então fica assim, fica o ponto, né, em cima da minha, né, do meu eixo ali da abscissa, tá? Mas aí eu não consigo, né, fazer mais nada, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos, tá? O primeiro deles, y igual a 3x, o segundo, função de x igual a 5x, y igual a meio de x, tá? Então assim, tudo isso daqui, esse exemplo 1, 2 e 3, tá? Tá dentro aqui desse formato aqui. Tá? Então, eu chamo de y, chamo de função de x, tá? Isso aí independe. Tá? Quando esse a, né, for igual a 1, a função linear recebe o nome de função identidade. Né? Ou seja, aí o f de x vai ser igual ao próprio x. Né? Então, o que? Se eu tenho aqui 1 vezes, né, 10, vai ser 10, então o x vai ser 10. Tá? Então, é igual também, então é chamado de função identidade. Tá? São casos assim bem específicos, né, que podem ocorrer no caso de uma função de primeiro grau. Tá? Então, vamos ver aqui mais algumas aplicações aí da nossa função de primeiro grau, tá? Para que vocês possam fixar melhor essa revisão, né? Tenho certeza que às vezes eu estou falando aqui, vocês vão se lembrar da professora lá do nono ano, até do próprio oitavo, né? Que acaba tendo esses procedimentos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, uma área do quadrado. Um quadrado tem 10 centímetros de lado. Qual a medida da área desse quadrado? Tá? Então, assim, é uma coisa bem simples, né? Bom, o quadrado, o que é a fórmula desse quadrado, né? É 10 vezes 10, né? Então, ou seja, é uma função, né, que ela é já direta, tá? Então, assim, fazer a área de qualquer objeto é uma função de primeiro grau, tá? Porque eu simplesmente falo, ó, o meu x já é 10, tá? Então, quanto que vai ser ali a minha área, né? 10 vezes 10, né? 100 centímetros ao quadrado. Tá? Aí eu começo a falar assim, não, mas agora eu quero colocar outras áreas, né? Aí agora o que eu faço? Eu vou lá e começo a modelar isso, né? Então, conforme lá o meu L, que no caso eu chamei, né? For esse valor,
eu pego e coloco lá, né? Então, se for 2, né? 2 vezes 2. Se for 5, 5 vezes 5. Se for 7, 7 vezes 7. Se for 11, 11 vezes 11, né? Ou seja, eu estou modelando essa equação de primeiro grau, tá? Mas aqui eu estou dando valores, né? Já estou, assim, indicando quais são os valores. Mas e se eu não indicasse? Se eu quisesse ter a fórmula para poder aplicar qualquer valor, tá? Aí, beleza. Eu venho aqui e coloco, então, ó, expressando essa função, tá? Mas aí a gente vai perceber o seguinte, né? Quando entra a questão, né, de multiplicar, né, no caso, a área desse quadrado, eu já tenho o quê? Esse número elevado ao quadrado, tá? Então, esse é um caso típico que a gente sempre confunde, né, que às vezes cai até nesses concursos, né, que o pessoal pergunta, né, então você consegue modelar, né, a área de um quadrado através de uma função de primeiro grau? Tá? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque nesse caso, fazendo aqui a fórmula, né, que a área depende do lado, só que o lado, né, ele é ao quadrado, porque é L vezes L nesse caso. Então, tudo que aparecer aqui agora, né, esse 2 aqui elevado, né, que é o quadrado, que a gente vai estar vendo mais exemplos na nossa próxima aula, aí já é um caso de função de segundo grau. Tá? Então, assim, só para vocês perceberem e para não se confundirem, tá? Quando aparecer em qualquer expressão, né, de uma função de primeiro grau, tiver alguma coisa ao quadrado, é que aqui não tem, ó. Então, a gente sabe que aqui é uma função de primeiro grau, tá? Se aqui já tiver um quadradinho, até deixei escrito aqui, ó. Não, este é um caso de função no segundo grau. É um contra-exemplo da função do primeiro grau, só para a gente pegar o gancho aqui e depois entrar em função do segundo grau, que eu acho que é talvez até onde vocês tenham parado mesmo, tá? Então vamos continuar aqui, ó, fazer mais alguns exemplos aqui. Davi trabalha como digitador autônomo, tá? Vamos ver se isso aqui é uma função de primeiro grau ou não, e depois a gente modela ela, como a gente fez ali com a conta de energia. Ele cobra uma taxa fixa de R$5, né, já do trabalho dele, mais R$1,50 por cada página. Então, beleza. A partir dessas informações, né, preencha a tabela seguinte. Então, Davi, faz 5 páginas para mim. Beleza. R$5 fixo, né, vamos pensar assim. Mais, né, 5 páginas a R$1,50, né, total de R$12,50. E quanto seria 8 páginas? Vamos descobrir. E se eu te pagar R$24,50, né? Quantas páginas você digita, né? E se eu quiser fazer 17 páginas? Se eu quiser fazer 25 páginas, tá? É o mesmo caso da nossa conta de energia, certo? Eu consumi tantos quilowatts, né? Quanto que eu tenho que pagar? Ou eu tenho R$50, quantos quilowatts eu consigo pagar? Essa seria a analogia, né? Então, a gente vai fazer uma pequena modelagem, né, desse caso aqui. Então, considerando que Davi digitou X páginas, tá? Escreva a lei que relaciona o valor de Y em função do número X de páginas, tá? Então, eu já deixei aqui a resposta, né? Porque o valor a gente vai chamar de Y, tá? E ele vai depender, né, do número de páginas, né? O número de páginas já não depende do valor, mas vai depender né? Chegou lá o Gustavo, chegou lá o Breno, chegou lá a Laura, né? E falou, tem tantas páginas aqui, né? Então digita. Então o Davi, o que ele ia fazer, né? Ele ia fazer o seguinte, ele ia colocar 1,5, que é o que ele cobra por página, né? Vezes o número de página, tá? E sempre os R$5, que é a taxa fixa. Né? Então, o Davi, tendo essa pequena formulinha aqui, ele já consegue, né, passar o orçamento lá para o cliente dele. Né? Né, tantas páginas, quanto que cobra? Quanto que cobra, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho 24,50, quantas páginas eu acharia, né? Beleza, só vou substituir aqui no lugar do Y 24,50, né? E vou achar o valor de X. Né? Então, isso aí é independente. Tá? Vamos pensar agora no perímetro de um quadrado, né? Que é diferente de área, tá?
Perímetro é o quê? É a medida do contorno, tá? Tanto que é o contorno, a área é o que está dentro desse quadrado, tá? Então, a gente vai pegar um perímetro de um quadrado. No caso do quadrado, podemos dizer que a soma das medidas dos seus lados, tá? Então, vamos completar a tabela abaixo através de uma modelagem de função de primeiro grau, tá? Aí sim, se um quadrado tem lado L, qual a expressão que indica a medida P, que é o perímetro, né, do perímetro deste quadrado? A lei obtida representa uma função do primeiro grau? Tá? Então, vamos perceber aqui, né, que para calcular o perímetro, ok, são 4 vezes L, tá? Não é L a quarta, não tem nada a ver, tá? É 4 vezes lados, né? Então, não estou elevando nada ao quadrado aqui. Então, ok, tá? O perímetro vai depender, né, de quantos lados eu tenho aqui, né? Do tamanho do L, na verdade, tá? E sim, né, aqui é uma função de primeiro grau, porque ela não tem nada elevado ao quadrado. A gente pode aplicar em outras coisas também, tá? Então, por exemplo, na parte da física, né? Também trabalha muito assim com função de primeiro grau, tá? Então, a gente pode pegar esse caso aqui, ó. No decorrer de uma viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 80 km por hora. Né? Responda. Quanto quilômetro o automóvel terá percorrido após 5 horas? Né? Qual o tempo necessário para o automóvel percorrer 280 km? Né? Indica uma expressão que permite calcular o número de quilômetros percorridos, né, por este automóvel em T horas. Tá? Então, assim, 5 horas, se ele anda 80 km por hora, né, 5 vezes 80, 400. Né? Qual o tempo necessário, né, para o automóvel percorrer 280, né, quilômetros, né? Bom, se ele anda por hora 80, né, 280 dividido por 80 vai ser o valor. E qual que seria, então, essa minha expressão, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que o D é a distância, né, que é o número de quilômetros percorrido, né, em tantas horas, tá? Então, as únicas informações que eu tenho aqui é o quê? A distância e o tempo, tá? Então, eu sei que o tempo, ele está em função do quê? Da minha velocidade, né? Se eu for mais rápido, eu faço em menos tempo. Se eu for mais devagar, eu faço em mais tempo, né? E essa distância vai ser essa relação, né? Entre o tempo e o tanto que eu consigo percorrer, tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui essa questão de função de primeiro grau, né? Tem alguns outros exemplos aqui que aí na próxima aula, né, porque é só na semana que vem, para que a gente refresque, a gente termina de fazer esses outros exemplos aqui, né, que até não são muitos, né, e a gente parte então, né, para ver, a partir da função do primeiro grau, a gente conhecer a função de segundo grau, tá? Assim que eu terminar essa aula, na semana que vem, eu posto esses slides lá para vocês, né, para vocês terem também, poderem estudar, tá? Não tem nenhuma atividade ainda essa semana para fazer, eu vou me planejar certinho, vou organizar com vocês, talvez no final né, das aulas a gente deixe alguma atividade para vocês fazer de forma quinzenal, para que vocês possam ir praticando, né, e vai me entregando, mas eu estou organizando ainda e depois eu informo vocês. Tudo bem? Eu vi a Emily falou que professor, acho que tá muito. Tá muito difícil? Tá muito fácil? É. Não, fica tranquilo. Assim, é que na verdade, como a gente está reiniciando, assim, começando, né? A gente tá dando uma revisada, né? Então, assim, talvez você já tenha estudado e estão relembrando, talvez não, né? Então, assim, é,
fica tranquilo que a gente vai tentar falar um pouco menos, né? É que nessa primeira semana, né, ou na semana que vem, a gente tem que passar bastante, assim, esses conteúdos que, na verdade, vocês até já conhecem, né? Então, eu só estou dando uma relembrada, né? Assim eu acho que vocês conhecem, né? Mas fica tranquila, tá? Realmente, para essa primeira aula, assim, né, acabou sendo bastante coisa, mas a gente dá uma organizada. É sim, com certeza. Mas logo vocês acostumam, vocês vão ver que logo vocês acostumam. É como eu disse, né? Via remota, assim, nossa, rende muito mais, tá vendo? Assim, talvez se eu fosse fazer isso na classe, eu chegaria até na metade disso, né? Agora, se a gente fazendo remotamente, a gente acaba até ficando com bastante conteúdo, tá? Mas, assim, a gravação tá feita, tá? Ela vai estar disponível aí para vocês podem assistir depois, eu vou postar esse material também lá para vocês, tá? E assim, eu nem vou me alongar mais nos outros exemplos, porque eu acho que acaba ficando bastante coisa para vocês absorverem agora, mas fiquem tranquilos que a gente vai conversando. Vocês têm toda a liberdade também do mundo aí para poder parar, perguntar de novo, tá? No chat, abrir o áudio, fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, a gente se vê semana que vem, então, tá? Na segunda-feira. E desejo aí uma boa semana para vocês, tá? Que vocês têm mais aulas aí também, né? Ao longo do dia aí, da semana. Fica tranquilo. Fernanda, Emily, Luísa, tá? A gente vai se organizando. Então, eu teria que passar, assim, esse primeiro conteúdo para vocês, né? Para mim, realmente, de fato, saber, né? Como é que vocês estão, o que vocês já estudaram, o que vocês não estudaram, né? Então, assim, a gente acaba tendo essas divergências, né? Às vezes, de conteúdo, né? Que, às vezes, alguém aprofundou mais, outro aprofundou menos, tá? Então, eu acabo, né, tendo, assim, essa divergência. Mas eu preciso passar para vocês, a gente tem que iniciar agora para mim poder sentindo, né? Como é que vocês estão fazendo. Luísa levantou a mão? Professor, Oi. eu acho que se tivesse numa lousa, eu ia entender mais, sabe? Ah, sem dúvida. Eu tenho certeza. Não deu muito para acompanhar. Até para mim explicar seria mais fácil também. Mas fica tranquila, vamos nos organizando aqui, eu vou conhecendo vocês. E se for o caso, eu até adapto uma lousinha aqui, né? E a gente faz junto. Eu vou pensar aqui numa forma de tentar ajudar o máximo possível vocês, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. A Ana Júlia falou que entendia algumas coisas, que ela já tinha visto, né? A Amy falou que ninguém entendeu, né? Então, assim, são opiniões variadas, pessoal. Tem gente que já viu, entende um pouquinho mais, tem gente que nunca viu, fica mais difícil. Tem gente que nunca estudou de forma remota, assim, né? Então, está se adaptando agora, né? Então, assim, vamos todo mundo aí junto para a gente poder, né? E aí a Rafaela comentou que já tinha estudado, que também foi fácil. A gente tem, assim, bastante, assim, como vocês vêm, assim, de vários, né? Várias escolas, né? A gente vai se organizando, tá? Beleza. Beleza, pessoal. Tá ótimo, então, gente. Obrigado, viu? Boa semana para vocês e até a próxima. Um abração. Boa semana, professor. Tchau. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Alô, professor. Falou-se. Tchau, professor. Tchau, tchau.